fala Fiel. Vamos acompanhar o pessoal da Jovem Pan, falando da vitória do Corinthians em sua estreia na Libertadores e sobre o Renato Augusto ter saído de campo machucado ainda no primeiro tempo. Deixo aqui os créditos ao canal da Jovem Pan Esportes. Não esqueça de ajudar o canal com sua inscrição e deixando seu like. Vamos falar agora do Corinthians. O velho Vamp está empolgado porque o Timão bateu nas últimas horas o Liverpool do Uruguai por 3-0, 2 gols marcados pelo Roger Guedes, destaque para o Fagner, 2 assistências, Balbuena também foi às redes. Empolgou o Coringão agora, Vampeta? É um gigante das Américas, um dos maiores, melhor campanha até o momento. Melhor campanha, Pepe. Teve gente que ganhou de 3, mas foi 3-1. Gigante. O que você espera de um gigante? De um não vou dizer que é um deus da mitologia, não, mas de um craque, né? Um titã. Jogou, o Corinthians brincadeiras à parte, não, o Balbuena foi escalado, o Balbuena não ia jogar, porque jogou hoje porque o Caetano, né? O zagueiro não pôde jogar. O outro uruguaio também estava machucado. Mendes. Bruno Mendes. E aí o Balbuena entrou, né, no time, o Corinthians não fez um bom primeiro tempo, mas no finalzinho achou um escanteio ali e o Balbuena fez 1-0. Foi pro vestiário, a gente sabe que o Liverpool já pega o Argentino Júnior, depois pega o Del Valle em casa e depois sai no segundo turno. Não foi. A coisa mais triste foi o Renato Augusto, né, cara? Joelho. O joelho, e eu não sou médico, nada, espero que tá errado na minha análise. Deus queira que eu esteja errado, mas pra mim ali é cruzado. E se for cruzado, o Renato Augusto não atua mais essa temporada. Ele que no Campeonato Paulista aí ficou vários jogos se cuidando, não atuou. Volta hoje com menos de 10 minutos, ele sente o joelho, sai chorando, soca o chão. Então, pra mim ali, vendo do que eu já vi de lesões do cruzado, do Paulinho mesmo, eu falei antes, porque eu já tive essa lesão também, enquanto atuava. Tomara que não seja e eu esteja errado. A gente torce para que não seja nada grave. O jogador saiu de maca chorando, foi consolado pelos companheiros de Corinthians no banco de reservas. O Renato Augusto sentiu o joelho e sozinho, né? Foi um lance. E não é um jogador, né? Sozinho. Não é um jogador, ele é o equilíbrio do Corinthians. O Renato Augusto, o Corinthians tem 2 Corinthians. Tem o Corinthians com o Renato e tem o Corinthians sem o Renato Augusto. Então esse é o problema, se o Vampeta tiver razão, tomara que não tenha, né, Vamp? Tomara, você viu que eu falei, primeiro eu quero que Deus queira que eu esteja totalmente errado. Tomara que o Vampeta esteja errado, que ele possa voltar logo, mas se for cruzado, não volta mesmo. Mas esse ano mais não, estamos em abril. Principalmente com a idade dele, né? Para uma recuperação de cruzada, é muito difícil voltar nesse ano. Mas o jogo em si foi tranquilo, o Cássio não fez uma defesa, o Corinthians no primeiro tempo mal, no segundo tempo poderia ter feito até mais. O Wildo Alberto e o Roger Guedes no segundo tempo começaram a jogar bem depois do primeiro gol, né? Ganhou fora, isso é importante. É importante da Libertadores. A gente fala assim, o Liverpool do Uruguai, eu troco até com ele, tem tanto time aí, mas assim, é importante você somar pontos. A gente estava questionando hoje no programa, né? Por que o Palmeiras levou o time em reserva, por que o Flamengo perdeu, por que o Atlético Mineiro perdeu em casa. Pode ter problema nas rodadas decisivas de classificação. E todo mundo quer chegar. Esse ano é muito interessante a Libertadores também, que a final é no Maracanã, né? A final do Maracanã tem uns 7 clubes brasileiros que são clubes que estão aqui na região sul e sudeste. Acesso fácil para chegar no Maracanã. E $1,5 milhão na conta, né? Tem esse detalhe. Não, quem perdeu ontem perdeu $300 mil, né? Então, o Corinthians hoje faturou uma grana. Já ajuda. Apesar de a gente estar muito bem. 3, 5, 15. É $1,5 milhão, Bruno. $1,5 milhão por pra gente, apesar de vitória. Apesar de que as finanças do Corinthians são tudo acionadas, graças a Deus, estádio tudo pago. Dinheiro na conta. Tá mas assim, serve, mas graças a Deus, tá tudo tranquilo. Deve mais nada? É um gigante. Deve nada? Não deve nada, não tem como pegar o estádio e levar, né? Vai botar nas costas. E as outras dívidas também não. Tá tudo tranquilo, a padaria paga, tá tudo pago. Esse $1,5 milhão é pra deixar de bicho pros caras. Que beleza. Nilson César, a vitória do Corinthians. O Timão venceu, a notícia positiva. E a notícia, que a gente pode dizer, triste, né? A lesão do Renato Augusto, saiu de campo chorando, o Nilson César. Tomara que Renato não Augusto, seja nada. Tem aquela história, né, da Renato dependência. E existe mesmo, né? O Corinthians sente muita falta, né? É história, isso é uma verdade. Tem o Corinthians com o Renato e tem o Corinthians sem o Renato.
O Renato é o cara que dá todo o ritmo ao time do Corinthians, né? Ele faz o Corinthians jogar. Né? A bola passa nele. Os jogadores procuram o Renato, que ele carimba todas as jogadas do Corinthians, né? Ele faz acontecer todas as jogadas do Corinthians. O Renato Augusto, né? Com a qualidade que ele tem, com a categoria diferenciada que ele tem. Tomara que não seja nada grave, porque é uma atração que o campeonato perde. Entendeu? Não é só pro Corinthians, não. Se você for analisar, o campeonato perde muito sem um jogador desse nível, sabe? É bacana você ir lá na arena e ver o Renato em campo. Sim. Não é verdade? Esse tipo de jogador, quando parar, a gente vai sentir uma falta desgraçada, né? Tem alguns aí que a gente não vai sentir falta nenhuma, vai dar graças a Deus que o cara parou. Mas esse não, o caso do Renato não. O Renato, a gente vai sentir muita falta quando um jogador desse nível parar de jogar futebol. Então, para o campeonato, se ele efetivamente tiver uma contusão mais séria, vamos torcer para que não seja, né? Vamos rezar para que não seja, mas se efetivamente tiver, para o campeonato e para o Corinthians é muito ruim. Ô Pedro, tem até uma declaração dele na zona mista, na saída, até depois o Vampeta pode comentar, porque o Vampeta pode, que é o que ele falou, aí o Vampeta pode comentar como ex-atleta também, se já passou por esse exame. Ele falou, ficou triste, que se preparou para recuperar, ter paciência, mas ele fala aqui, ó, menos mal que não foi nada muito grave. Pelo menos ligamento a gente viu que não foi. Graças a Deus. Aí que eu queria saber do Vampeta, né? Ele escreve aqui, fizemos os testes clínicos para saber mais ou menos, né? No vestiário mesmo. Quando é o cruzado, normalmente no teste clínico dá para saber. Agora é esperar a imagem para saber o que realmente pode ser feito. Tomara, graças a Deus. Eu espero que seja isso aí mesmo. Eu não sei como é que é esse teste no vestiário. Eu também não sei. Eu também não sei. Tomara que seja um entorse. Porque quando a gente tem a dor, é uma dor insuportável, tem o Cristiano chorando. E aí aí passa a dor, você acha que está bem, no dia seguinte vai fazer as imagens, tá lá rompido. A imagem ele ainda não foi fez, assim. Né? Eu sofri essa lesão contra o Atlético Mineiro pelo jogo do Brasileiro de 2003. Uma dor insuportável, daqui a pouco fui pro vestiário, achei que estava tranquilo, voltei para casa, no dia seguinte fazer os exames, 8 meses. Nossa. Ele ainda não fez o exame de imagem, né? Foi um teste no vestiário que eu não sei exatamente como é que. Não, o ligamento feito, você vai né? saber só com o exame de imagem. Sim. Para você saber se teve problema no ligamento cruzado ou não, é só com o exame de imagem que vai ser feito, deve ser amanhã. Quando chegar a delegação, deve ser feito o exame. E esse exame pode determinar para você, Piperno, a temporada do Corinthians, se for algo grave, perder o Renato Augusto por muito tempo, o Corinthians pode deixar de brigar pelas principais competições? Como é que fica o Corinthians agora? O Renato Augusto saindo de campo, saiu chorando hoje e a gente torce para que não seja nada grave, Piperno. Olha, ficou muito evidente desde o ano passado e mais agora, nesse início de ano, que existem dois Corinthians. Um Corinthians esforçado, brigador e tal, mas muito sem inspiração, mediano, sem o Renato Augusto, e um Corinthians forte, um Corinthians bom time com o Renato Augusto. Então, claro que ele faz toda a diferença até em relação às ambições do Corinthians para essa temporada. Com o Renato Augusto, é um Corinthians que tem chance de brigar entre os 5 do Brasileiro, tem tudo para avançar ao mata-mata da Copa Libertadores, sem o Renato Augusto. É um outro tipo de expectativa. Copa do Brasil quase ganhou. Copa do Brasil quase ganhou, e esse ano o Corinthians poderia ter, quem sabe aí, o Renato Augusto e também o Paulinho, que praticamente não jogou em 2022, né? O Paulinho, por exemplo, também é outro jogador que obviamente não vai entrar toda hora no time, é um jogador também já na fase final de carreira, ok? Mas é um jogador que, se estiver bem fisicamente, pode sim contribuir para que o Corinthians faça uma boa campanha. E lembrando, a gente falava desses $300 mil que o Corinthians recebe pela vitória. Se o Corinthians, por exemplo, ganhar mais 2 jogos nessa fase de grupos, mais a cota que todo mundo tem, todo time tem como mandante, que é de $1 milhão por jogo, isso significaria, Vamp, que o Corinthians já deixaria essa fase de grupos com mais ou menos 20 bilhões em caixa. Olha o que a Libertadores paga, hein? Então, também mexe com a realidade financeira de qualquer clube. Ainda mais um clube que, tirando o Vampeta, que anda muito cético e tal, não é um clube que anda lá nadando em dinheiro, né? E lembrando que o Renato Augusto retornou no jogo de hoje, né? E justamente no jogo em que ele retorna,
ele acaba deixando o gramado, sentindo o joelho. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, já voltamos com Canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like, daqui a pouquinho nós vamos falar do Clube Atlético Mineiro, que papelão, hein? Perdeu em casa para quase 40 mil torcedores, mais de 40 mil torcedores, aliás, do Mineirão hoje, 1-0 para o Libertad do Paraguai, mas Bruno Prado, esse Corinthians bateu agora o Liverpool do Uruguai por 3-0, o Fernando Lázaro, depois da saída do Renato Augusto, conseguiu ajustar a equipe durante os 90 minutos. O Fagner foi o grande destaque com 2 assistências. É o que a gente fala, quando o Fagner passa do meio de campo, sempre vem coisa boa. 2 assistências, o Roger Guedes também voltou a balançar as redes e é o Corinthians que começa a Libertadores com o pé direito. Bruno Prado. O Corinthians, uma vitória importante, até marcar o primeiro gol, o jogo era complicado, não que o Liverpool, o Cássio fez uma boa defesa, né, mas depois do primeiro gol que as coisas ficaram mais tranquilas. Na teoria, o time uruguaio vai ser o pior do grupo, né? Deve ser o pior classificado, mas também não dá para ter certeza que os outros 2, Del Valle e Argentino Júnior, vão ganhar lá no Uruguai. É uma vitória que o Corinthians já conquistou. O Liverpool pode tirar ponto dos outros, né? Então o Corinthians já fez um resultado fora de casa contra a equipe uruguaia que provavelmente vai ser eliminada. É um grupo com Del Valle, Corinthians e Argentino Júnior, eles devem brigar pelas vagas. O Argentino Júnior ganhou em casa do Del Valle, ganhou em Buenos Aires do Del Valle, e na próxima rodada o Corinthians recebe o Argentino Júnior, né? Então é um jogo importante para o Corinthians vencer, abrir 6 pontos. Aliás, se eu não me engano, o Corinthians tem na sequência os 2 em casa. Os 2 jogos em casa. Então se ele fizer 9, né, se ele fizer a sua parte na arena, ele fica com a classificação muito bem encaminhada. O Fagner foi um dos destaques do Corinthians nessa vitória em cima do Liverpool, igualou o Jadson como o 7º na história em passes para gol. São 5 só nesse ano de 2023.